Boa tarde, meio-dia, segunda-feira, 25 de agosto de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Comarca de Conquista entrega kits de saúde e beleza a mulheres e jovens vítimas de violência. Juíza promove palestras do Agosto Lilás na comarca de São Domingos do Prata. Músico deve receber indenização por discriminação racial em BH. E ainda, TJMG mantém condenação de ex-namorado por perseguição. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Comarca de Conquista entrega kits de saúde e beleza a mulheres e jovens vítimas de violência. Sandra Pedrosa. O Sejusc da comarca de Conquista, no Triângulo Mineiro, realizou no Fórum Desembargador Vicente de Paula Borges a entrega de kits de absorventes higiênicos descartáveis, maquiagens e esmaltes a mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade social devido à violência doméstica. Os materiais foram arrecadados como parte da campanha de cidadania intitulada Dignidade é um Direito de Todas. O objetivo da ação é promover o cuidado, a autoestima e a dignidade menstrual, reafirmando o compromisso do Judiciário com os direitos humanos e a cidadania. A campanha integra as ações da 30ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, voltada ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e do Agosto Lilás. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. Justiça propõe novos índices de cumprimento das metas nacionais para 2026. Bruno Moreira tem os detalhes. Os segmentos da Justiça deverão manter em 2026 as 10 metas nacionais que orientam o trabalho do Poder Judiciário. As propostas de índices de cumprimento foram apresentadas na segunda reunião preparatória para o 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário. A meta 1, de julgar mais processos do que os distribuídos, teve ajustes na Justiça Trabalhista e Militar estaduais. Já a meta 2, que trata do julgamento de processos antigos, recebeu novas propostas da Justiça Militar. O estímulo à conciliação previsto na meta 3 foi mantido. A meta 4, sobre crimes contra a administração pública, teve ampliação no Superior Tribunal de Justiça e na Justiça Eleitoral. A meta 5, de redução da taxa de congestionamento, passou a contar com cláusulas de barreira. A meta 6 prioriza ações ambientais, com novos índices sugeridos pelo STJ. A meta 7 abrange processos sobre povos indígenas, quilombolas e crimes de racismo e injúria racial. Já a meta 8 mantém o julgamento de feminicídio e violência doméstica. Na meta 9, os tribunais devem apresentar projetos de inovação vinculados à Agenda 2030 e a meta 10 propõe novos parâmetros para julgamentos nas áreas da infância e juventude. As propostas ainda passarão por consulta pública antes da votação final no 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário em dezembro em Florianópolis. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. Juíza promove palestras do Agosto Lilás na comarca de São Domingos do Prata. Mércia Lívia. Agosto é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás busca reforçar medidas de combate à violência de gênero. O mês foi escolhido em razão da criação da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Com o intuito de debater o tema com a comunidade escolar, a juíza da Vara Única da comarca de São Domingos do Prata, Vanesca de Araújo Leite, realizou 8 palestras para estudantes de 10 instituições. Participaram escolas do município, incluindo a comunidade do bairro Cerâmica e das cidades de São José do Goiabal e Dionísio, que também integram a comarca. As atividades reuniram aproximadamente 1.700 estudantes. A iniciativa
iniciativa contou com a parceria das secretarias municipais de educação e das diretorias escolares. A juíza Vanesca Leite destacou que a ideia surgiu, além do Agosto Lilás, a partir do programa Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo CNJ em parceria com os tribunais de justiça estaduais. O programa é realizado em 3 edições anuais. Em março, em lembrança pelo Dia Internacional da Mulher, em agosto, Lei Maria da Penha e em novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, instituído pela ONU. Segundo a juíza, as ações educativas já apresentam reflexos na comarca. Até julho de 2025, foram registradas 65 medidas protetivas, número menor em relação às 88 registradas em 2024. Do total de medidas concedidas neste ano, 45 foram requeridas a partir de março, período em que se iniciaram as palestras. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. A seguir, músico deve receber indenização por discriminação racial em BH. E ainda, em outra decisão, TJMG mantém condenação de ex-namorado por perseguição. Voltamos em instantes. Músico deve receber indenização por discriminação racial em BH. Fabrício Veloso. A 13ª Câmara Cível do TJMG deu parcial provimento ao recurso de um músico contra a sentença da comarca de Belo Horizonte. O trabalhador deve receber indenização de R$30 mil por danos morais a serem pagos por um banco responsável pela gestão de uma instituição cultural da capital mineira. Segundo o relato no processo, em janeiro de 2018, o violonista participou de um espetáculo sobre a temática da cultura negra no espaço cultural. E quando se retirava acompanhado do produtor da peça, foi abordado por um segurança que perguntou se o violão que carregava em mãos era de sua propriedade. O músico se assustou com a maneira como foi inquirido pelo profissional e questionou se estava sendo acusado de roubar o próprio violão. O segurança, após falar com alguém da equipe pelo rádio, disse que estava tudo bem e se afastou. O músico entendeu que foi abordado por ser um homem negro, pois o produtor que o acompanhava, que é branco, não foi importunado por seguranças. Ao entrar em contato com a instituição para relatar o ocorrido, o violonista afirmou que recebeu uma resposta genérica. Por conta disso, entrou com a ação por considerar ter sido humilhado e tratado como ladrão e requereu indenização por danos morais no valor de R$50 mil. O músico solicitou ainda a condenação da instituição a devolver atividades educacionais no intuito de evitar situações de discriminação. Em sua defesa, o banco argumentou que a abordagem se justificava para apurar se o autor era visitante ou membro da equipe que se apresentava no espaço cultural. Os funcionários do receptivo relataram, segundo a defesa do banco, que o músico estava extremamente irritado e com voz alterada. Ainda conforme a instituição, após o contato por e-mail, foi marcada uma reunião, depois da qual o músico iniciou uma verdadeira campanha difamatória com acusações nas redes sociais. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença destacou que o autor não portava crachá de identificação em local visível e que o boletim de ocorrência, registrado 5 dias depois, trazia somente a versão do músico. Dado o contexto, o juízo afirmou que não foi possível a comprovação de abordagem discriminatória em razão da cor. Assim, na decisão, o músico foi condenado a pagar uma indenização de R$3 mil ao banco por postar nas redes sociais acusações de racismo, LGBTfobia e assédio contra a equipe da instituição cultural, sem levar tais provas aos autos.
Inconformado, o músico recorreu, alegando que o juízo não considerou provas, como um e-mail de resposta da instituição com pedido de desculpas pela conduta, além de ter informado que o segurança foi desligado da equipe. Já na 13ª Câmara Cível do TJMG, a instituição financeira foi condenada a indenizar o músico em R$30 mil por danos morais, devido à abordagem discriminatória, por se tratar de pessoa negra. Segundo o relator, desembargador Nilton Teixeira Carvalho, a natureza privada da segurança não retira o seu caráter de segurança cidadã, isto é, voltada à convivência pacífica e a partir da perspectiva dos direitos humanos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso. Justiça determina que criança do sul de Minas tenha dupla maternidade. Sandra Pedrosa está de volta. A Justiça reconheceu a dupla maternidade de uma criança concebida por meio de inseminação caseira, fruto do planejamento familiar de um casal homoafetivo. O processo corre em segredo de justiça. As mulheres companheiras desde 2013 buscaram ajuda do Poder Judiciário ao serem informadas pelo cartório de registro civil que, ao nascer, o bebê não poderia ser registrado em nome de ambas. O cartório alegou ausência de respaldo no provimento número 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, que trata de reprodução assistida. A decisão judicial, que garante que a criança tenha os direitos fundamentais reconhecidos desde o nascimento, foi fundamentada no que preconiza o artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O juiz titular de uma comarca da região sul de Minas Gerais enfatizou que os vínculos parentais não podem ser limitados à verdade biológica, especialmente diante da realidade de casais homoafetivos. Segundo ele, muitos, por limitações financeiras, optam por métodos mais acessíveis de concepção, como a inseminação caseira, por meio da qual o sêmen é inserido na genitora com a ajuda de uma seringa. Embora o provimento 63 exija documentação de clínicas especializadas para reconhecer a filiação em casos de reprodução assistida, o magistrado entendeu que tal exigência, ao não considerar a diversidade de famílias e contextos socioeconômicos, acaba por restringir o acesso a direitos básicos como identidade civil, plano de saúde, licença maternidade e auxílio maternidade. Além de reconhecer a dupla maternidade, a sentença também determinou que, após o nascimento da criança, a declaração de nascido vivo conste os nomes das duas mães, bem como os receptivos nomes dos avós maternos. A sentença também servirá como alvará autorizando o registro no cartório. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Sandra Pedrosa. TJMG mantém condenação de ex-namorado por perseguição. Voltamos com Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve condenação de um homem por perseguição contra a ex-namorada, em um caso que destaca a aplicação da Lei Maria da Penha e a interpretação do crime de stalking no contexto de violência doméstica. A decisão é da 9ª Câmara Criminal Especializada, que confirmou a sentença de primeira instância. O réu foi condenado a pena de 9 meses, pagamento de 15 dias, multa e indenização por danos morais à vítima, no valor de R$5 mil. A ação penal foi movida pelo Ministério Público de Minas Gerais devido ao contexto de perseguição à vítima entre agosto e setembro de 2021, após um relacionamento que durou 5 meses. Em juízo, a vítima relatou que o ex continuou a procurá-la após o término e demonstrava ter conhecimento de locais onde ela e o filho frequentavam. O ex teria, em um dos episódios
episódios, entrado na casa da mulher e ameaçado com uma faca. O acusado negou ter perseguido ou ameaçado a ex, alegando que os desentendimentos seriam motivados por ciúmes. O réu solicitou a absolvição ou a revisão da pena. Na primeira instância, a segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Varginha acolheu a acusação de perseguição e impôs as penas. O réu foi absolvido do crime de violação de domicílio e interpôs recurso à condenação. O relator, desembargador Francisco Costa, manteve a condenação. Ele salientou que a importunação reiterada após o término do namoro configura o crime de perseguição ou stalking. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 6 da noite e na sequência o jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.